Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Aqui uma simulação do Corpo de Bombeiros e eles capturaram uma dessas criaturas. Essas histórias são todas baseadas em relatos, em ligações com a polícia, o que os policiais falaram, o que os bombeiros falaram. São mais de 100 testemunhas, militares, civis, que tiveram algum tipo de envolvimento. A passagem das criaturas também dentro do corpo, aliás, do hospital. Teve até um médico que acabou dando um depoimento para um outro médico norte-americano que esteve lá, que é o Dr. Roger Carleir, falando a respeito que ele tratou de uma fratura na perna de uma dessas criaturas. E que a cicatrização foi algo extraordinário. Em 24 horas estava totalmente cicatrizado e era uma fratura exposta. Isso foi descrito nesse livro aqui, ó, que é o livro UFO Crash em Brasil, do Dr. Roger Carleir. Então tá descrito. É o médico que falou com o médico. Isso. Tá. Ele é um médico norte-americano, ele esteve participando assim das investigações do caso Varginha, teve lá na época, e como ele é médico para médico, acabou falando lá nos termos técnicos, dando detalhes, e tem detalhes incríveis aí, inclusive de interação, como se fosse uma espécie de comunicação com a criatura, através do olhar, não verbalmente, mas talvez telepaticamente, ou nessa interação. Ele disse que via várias imagens de coisas e tinha vários pensamentos que ele chegou a ficar com dor de cabeça. Ele enxergava no próprio... Dentro da mente dele, ele enxergava o que o cara estava falando. Enxergava como se fosse uma televisão, imagens. E ele fala o conteúdo dessa alguma coisa assim. O que ele estava tentando falar pro médico? Várias coisas. Aí tá nesse livro aí. Mas tem algum detalhe? Uma comunicação que ele tá tentando fazer com o médico? O que ele estava pedindo? Socorro? Estava pedindo para ser salvo? Esse aspecto também de empatia, né? Na hora que ele olhou para a criatura, ele viu que a criatura estava sofrendo. Eu não sei se porque os militares chegaram a atirar numa dessas criaturas. Tem um relato de um morador lá do Jardim Andere que disse que houve uma patrulha, desceu um grupo de militares, de repente ele escutou um tiro de FAL, que é fuzil automático leve, e depois os seres subiram o barranco com aqueles saco de campana. Um deles estava se mexendo e outro inerte. Então provavelmente o tiro que ele ouviu foi da morte de uma dessas criaturas. Depois nós tivemos um outro depoimento de uma pessoa que estava lá dentro dessa operação e que disse que o próprio militar ficou assustado ao ver essa criatura e aí sacou o armamento e mandou bala. Eles relatam em algum momento que houve uma resistência por parte das criaturas? Em nenhum momento não houve. Não teve resistência por parte das criaturas. Só tentaram fugir, mas na hora da captura se deixaram capturar. E isso nos levou a uma conjectura de que o que foi pego, né, o que foi capturado pelos militares teria sido uma espécie de cachorrinho do ET. Um animal biológico treinado, talvez um robô biológico, que faz determinadas funções, mas não o chefe. Não o tripulante principal da nave. Esse que foi pro hospital não era o ET, era um cachorro? Não que fosse cachorro. Eu usei cachorro entendi. como se fosse ser submisso a uma outra tipologia. Esse é o que foi pro hospital. Que mandava. Esse que foi é o cachorrinho, entre aspas. Os que foram pegos foram todos esses inferiores. Entendi. E mas o que aconteceu com o chefão? Então, esses eu acho que a nave deve ter vindo, como teve vários revoadas lá de objetos, deve ter resgatado esses antes dos outros. Os outros ficaram para trás. Mas aí eles chegaram a tentar voltar para pegar esse. Só que já era tarde demais. Tem um relato, por exemplo, de uma senhora que estava de acompanhante no Hospital Humanitas, da mãe dela, que estava com um problema de câncer lá e tal. E depois ela veio até falecer. Mas nesse momento em que ela estava, durante uma noite, um desses objetos chegou próximo da janela. E aí foi pânico generalizado, as enfermeiras correndo
E depois aí ou ficou o comentário, né, que as enfermeiras falando, deve ter sido por causa daquele bicho que passou aqui. Aí comentou que tiveram que incinerar, né? Eles aí conversaram lá com a mulher. Tiveram que incinerar a roupa de cama porque ficou uma substância esquisita, que era meio oleosa do corpo daquela criatura. E aí tiveram que queimar a roupa de cama, né? Incinerar. E aí esse objeto ficou ali passando, mas depois foi embora. Ganhou altura e desapareceu. E os resultados sei lá, quiseram ver o que era aquele bicho, né? Fizeram um experimento, uma ciência por trás. Tem alguma divulgação do que foi descoberto? Não há divulgação dos resultados, mas o que a gente apurou é que a criatura uma morta e uma viva foi para a Unicamp e o Badan Palhares e o Conradinho Médici tiveram acesso a essas duas criaturas. E o Badan chegou a fazer a necrópsia com a criatura morta e fazer alguns testes com a criatura viva. Tem um médico também, que eu sei o nome dele, conheço, que ele chegou a ver a criatura antes dos americanos levarem. Vários médicos que estavam ali disponíveis antes dos americanos levarem foram chamados e puderam observar, mas não analisar assim complexamente a coisa. Deram uma olhada e cada um dentro da sua área, né? Observar alguma coisa daquela criatura. Quantos % das pessoas envolvidas em casos assim, elas vêm anonimamente até ti ou até os grupos para relatar as coisas? No caso do Badan, por exemplo, Badan nega, né? O Badan Palhares, lá da Unicamp, ele nega. Mas nós conseguimos 2 depoimentos bem posteriores de 2 enfermeiras que trabalharam com ele que viram a criatura. Então, assim, tá mais do que provado que realmente passou por lá, por Campinas. Tem um outro rapaz que também deu entrevista pra gente, que viu uma das criaturas vivas dentro de um terrário. Ele chegou a levar a gente na Unicamp nessa área, e eu e meu cunhado passamos nervoso lá, porque até helicóptero e segurança mandaram em cima da gente. É uma área que atualmente tem uma tal de patologia avançada. E toda monitorada de câmera. Eu nunca vi isso. Você entra lá na Unicamp, aliás, na Unicamp, onde tem o Hospital das Clínicas, aquela região não tem câmera naqueles locais, mas naquele local específico, onde o cara viu a criatura naquela época, a gente voltou lá anos depois e o negócio tem geradores para aquele tipo, deve ter algum tipo de geladeira, alguma coisa ali para conservar. E a coisa mais engraçada que eu vi neste lugar, que agora eu tô lembrando, foi do lado direito, assim, havia uma espécie de uma entrada, parecia um bunker, só que tinha uma placa. Nessa placa estava escrito assim: não se aproxime, cuidado, carrapato. Você acha que na Unicamp, se tivesse carrapato ali, você joga um veneno, alguma coisa, acabou. Mas tu foi lá na loucura pra tentar achar as coisas? Não, a gente foi porque esse cara que deu depoimento, que viu a criatura dentro de um terrário, ele e o amigo dele, né? Deixa eu contar mais ou menos a história, como é que foi. Ele é filho de um cara rico que fazia festas. E o reitor da Unicamp frequentava a casa deles e tal. E o reitor estava mamado, né? Já estava alto na festa. E estava aquele burburinho, negócio do ET. E aí eles perguntaram pro reitor. E o reitor disse que sim. E depois deu uma desconversada, porque estava alegrinho ali. E aí esse cara, como vivia ali dentro da Unicamp, ele falou: pelo que ele falou, só pode estar naquele lugar. E ele, junto com o amigo, foram para lá. E aí um subiu nas costas do outro, e aí tem a parte do ar-condicionado, que não tinha o ar-condicionado. Eles entraram por ali para olhar. E aí tinha um terrário sem água, né? Um aquáriozinho, mas sem água. E tinha uma coisa assim, olhando meio para a parede. Só que aí, de repente, eles começaram a escutar um barulho, como se fosse um arranhar ou um zumbido, como você passa a unha no brim, né? na calça jeans. Fica aquele zzz, zzz, zzz. Eles ficaram olhando e tal, né? Aí, de repente, aquela criatura virou com aqueles olhos vermelhos. Aí o cara assustou e
e pulou já do ombro do outro, e vamos embora, e vamos... O que foi? E aí, nisso, começou a chegar um carro com os caras armados. Aí eles apavoraram, entraram no carro deles e saíram cortando por dentro do mato. Porque ele conhecia ali, meteu o carro no meio do mato para fugir dos caras de arma correndo atrás deles. Aí ele foi embora, conseguiu despistar, os carros ficaram para trás e aí ele ficou só naquela neura assim, vão chegar na minha casa, daqui a pouco vai chegar gente aí. Mas não chegou. Aí passou um tempo, ele publicou isso num site, num comentário de um site do Philip Kling David. E aí o meu cunhado viu, ligou pro Philip, falou: Philip, exclui esse comentário aí. E vamos tentar, né, descobrir e conversar com esse cara. Porque o que ele tá falando aí, ele viu a criatura lá na Unicamp, né? É algo bombástico. Aí ele tirou do ar, a gente conseguiu localizar o cara e fui eu e meu cunhado lá. Aí ele topou de gravar com a gente, gravou e depois a gente falou: você levaria a gente até o local onde você viu? Falou: eu já voltei lá uma vez com a minha namorada e passei um nervoso lá, porque tinha segurança de novo, né? E já tinha passado alguns anos que eu fui levar só para mostrar para ela onde tinha acontecido. Aí eu falei: mas leva a gente. Tá bom, vou levar, né? Ele ficou meio assim, mas levou. Aí quando a gente tava lá, tem helicóptero. Eu tava filmando e aí veio o barulho do helicóptero. E aí o cara chegando de moto. Aí eu já escondi tudo. A gente tava de crachá, eu e meu cunhado, viramos o crachá assim, ao contrário, porque o meu era um crachá do Banco do Brasil. Até pro cara não saber se a gente é cientista, o que raio que é. E eu tava de terno, também tava de social. Ele também tava de social. E aí o segurança já veio na nossa direção. Aí eu falei: deixa comigo, cara, vai indo pro carro. Aí eu fui na direção do cara, assim, meio confiante, falei assim: bom dia, né? E eu olhei pra ele, aí ele ficou meio perdido, ficou meio parado, não sabia se abordava, porque você respondeu, não ofereceu nenhuma reação de que tá com medo ou que tá fazendo alguma coisa errada, e se de repente ele aborda e é alguém que tá autorizado, sei lá, o que ele deve ter pensado. Eu sei que a gente entrou no carro e zarpamos de lá. Nem teve coragem de seguir na missão. Não, cara, nada. E tu já conversou? Uma coisa que mas não tava mais lá a criatura. A gente só foi no local para saber onde ele mostrar exatamente onde ele e o amigo dele viram essa criatura dentro dessa tal de patologia avançada. Eu queria saber qual é a ordem desse soldado, por exemplo, de patrulhar aquele local. Se eles falam para esses caras por que ele tem que proteger aquele lugar. Eu acho que é por conta das câmeras. Eles devem ter alguma guarita que monitora aquela área. Mas qual é a ordem que será que dão para esses funcionários? Assim, vocês têm que proteger esse local, mas dão um motivo? Será que esse soldado sabe? Não deve saber. O que está acontecendo, ou ele só está cumprindo a regra? Às vezes só cumpre a ordem mesmo, né? Falou: não pode deixar a gente se aproximar lá. Tudo bem, tudo bem. E aí eles cumprem as ordens, né? Já conseguiu agora o que a gente ficou sabendo que a Unicamp, sempre quando tem algum fato ufológico, é para lá que eles mandam um corpo, os seres híbridos, seres diferenciados, com algum tipo de deformidade. A gente já ficou sabendo de um caso de uma mulher que teria tido contato tal, e depois teve um nenê, o nenê era meio esquisito, e aí foi feito o parto lá na Unicamp e a criança ficou retida. Cara. E essa mulher, tu conseguiu falar com ela? Sim. Então, tem o caso de Pedro de Toledo também, que o corpo da pessoa que morreu, foi assim, ele morava como capataz de uma fazenda, o sítio Vale do Sol, lá em Pedro de Toledo, e naquela época houve vários avistamentos de OVNIs naquela região, e também na região de Mongaguá e Itanhaém, indo em direção a Pedro de Toledo. Isso tudo por volta do dia 16 de fevereiro de 94. E aí o que aconteceu? Esse capataz chamado José Marlone, ele estava dentro de casa, provavelmente ele se refugiou, um objeto desse deve ter vindo, ele entrou para dentro de casa, se trancou dentro de casa, e o objeto fez alguma coisa que calcinou ele, matou ele dentro de casa, trancado dentro de casa. E só que assim, não é queimadura de fogo, não é queimadura
de água fervente, nada disso. Uma queimadura diferente, que o líquido corporal dele saiu do corpo dele, que o pé dele, o braço, você batia e parecia uma borracha preta. E a roupa intacta, assim, tipo... Mas tu viu esse Sim, cara? Eu vi as fotos. As fotos. E conversamos com um dos investigadores da polícia, que foi lá atender a ocorrência depois. Porque não só ele morreram os animais da fazenda da mesma forma queimado, tinha galinhas também queimadas, está descrito isso nos boletins de ocorrência que foi feito lá, os depoimentos, tudo. E tem também um cachorro que foi queimado pela metade. Depois veio a óbito também. Então foi algo muito bizarro que aconteceu nesse sítio, e um dos policiais comentou com o proprietário do sítio que o corpo seria levado para a Unicamp. Então a nossa área 51 biológica é a Unicamp. A área 51 tecnológica é São José dos Campos, é o DCTA. Isso a gente tem como provar também. Que alguns documentos que a gente conseguiu liberar agora, conseguimos cópias daquela Lei de Liberdade de Informação, FOIA, norte-americano, fala a respeito de quedas de OVNIs que ocorreram no Brasil em 1966, e são documentos da Embaixada do Rio de Janeiro norte-americana. E aí cita que a aeronáutica tomou posse desse material lá na fazenda que caiu. Depois foi levado para o DCTA em São José dos Campos, e o DCTA entregou de mão beijada para a NASA. Está escrito isso no documento, não é eu que estou inventando. E o documento está liberado aí. Então, isso a gente não fica sabendo. Então, desde 66, esse é um caso de 1966, que aconteceu ali entre o Paraná e São Paulo. Se eles não querem que ninguém saiba disso, por que eles fazem um documento oficial sobre esses casos? Então, mas esse documento oficial é norte-americano, que foi liberado. Os documentos brasileiros devem existir, mas eles não liberam. Fazem parte de um arquivo mega secreto aí. Mas por que eles fazem a documentação em primeiro lugar? Porque tudo tem que estar registrado, né? Por exemplo, Varginha. Algumas pessoas são destacadas para coletar as informações das testemunhas, outros para atuarem mais no campo, outros para fazer o isolamento, outros para redigir algum tipo de informação sobre determinada situação, da captura ou de risco, ou... Sim, é um protocolo que qualquer situação a gente tem que fazer. Tem que fazer. Mas aí, nesse caso... E aí cada um sabe um pedacinho do fato que aconteceu. Porque tudo isso depois vai ser centralizado num cara da inteligência ou alguém indicado para aquilo, e que tenha, vamos dizer assim, acesso àquele tipo de classificação, né? Porque você tem coisa que é ultra secreta, confidencial, reservado. Então, dependendo do nível, determinado militar pode ter acesso, outro já não.